Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre a manipulação de arquivos texto por meio da escrita. Primeiro vamos rever o comando de criação do objeto para manipulação, que é extraído do arquivo texto. E nós temos aqui a variável. Você cria a variável que vai representar o conteúdo que estava no arquivo texto. Em seguida, você vem com a função open. A função open ela abre o arquivo em formato de objeto, é uma espécie de abertura temporária para manipulação. E em seguida você insere os dados do arquivo. Pode ser o nome, quando o arquivo está na mesma pasta do seu projeto, ou pode ser o endereço com o nome do arquivo, quando ele está em uma pasta totalmente diferente. E o outro item do argumento é o modo, ou seja, o modo de manipulação. É uma leitura? É uma escrita? É leitura e escrita? Ou seja, as duas coisas. Aqui nós temos a tabela com os comandos que representam os modos de manipulação. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com o seguinte: a leitura e escrita do texto, que é representado pelo código R+. O texto ele é inserido no início do arquivo e ele faz uma sobrescrição a partir do início do arquivo. Você tem um texto lá original no arquivo, você chama esse comando R+, e você entra com o comando de escrita. Ao passo que você vai escrevendo novos textos, o programa ele vai sobrescrevendo, ele apaga as informações que estão no início, as palavras iniciais, e vai dando lugar às palavras que você está escrevendo ali no momento. Um outro comando é o W. O W ele é um comando de escrita. Ele apaga, certo? Ele faz um truncamento, ele sobrescreve o conteúdo que está lá no seu arquivo também. Só que aqui ele faz uma sobrescrição total, ele apaga tudo que estava lá no arquivo original e dá lugar à escrita das palavras que você está inserindo ali com o uso desse comando W. Existe o W+, ele trabalha com leitura e escrita. A diferença dele para o W é porque ele trabalha com os dois, leitura e escrita. Você pode fazer a leitura e você pode escrever no texto. E ele, assim como o W, ele faz a sobrescrição total do conteúdo anterior. Você tem lá um arquivo com um texto de configuração, um log de configuração de algum programa. Se você começar a escrever utilizando o comando W+, e também o W, você perde todo o conteúdo que estava naquele arquivo. Um outro comando é o comando A. Ele faz a adição de informações, ele não sobrescreve. Você abre um arquivo com algumas informações. Se você não tiver o arquivo, ele cria um novo com esse comando A. E a sua função principal é inserir informações ao final do texto. Você tem um arquivo de texto com, por exemplo, um log de configurações. Quando você utiliza o comando A, ele vai inserir as informações que você está digitando no final do texto, sem a perda do conteúdo do arquivo original. Existe aqui um elemento que é o sinal de adição. Ele é utilizado para atualização. Ele é utilizado para leitura e escrita. Você pode chamar um arquivo para leitura ou você pode chamar um arquivo para escrita. Ele normalmente é inserido nas funções WR para essas ações. Por exemplo, um R só, ele é apenas utilizado para a leitura do conteúdo. Você adicionar o sinal de adição, ele passa também a servir como a escrita, um conteúdo de escrita. O W ele é utilizado apenas para a escrita. Se você inserir o sinal de adição, ele também vai ter uma função de leitor. E por último nós temos o X, esse comando X, ele abre o arquivo para uma criação exclusiva, ou seja, ele serve apenas para você criar um arquivo. Você tem um certo programa, ele não está funcionando direito, precisa de um log de configuração,
Então você utiliza o comando X para você criar um log de configuração na pasta daquele programa. Se o arquivo de texto ele já existir e você não souber, você tentar utilizar o X, haverá um erro, porque ele só trabalha com a criação de um novo arquivo de texto. Agora vamos rever aqui a função open para verificarmos a sequência da escrita de um arquivo, existente ou não. Então você tem aqui a variável que você cria para representar um objeto que será utilizado para manipular o arquivo. Você inicia com a função open e nos argumentos, o primeiro é o nome do arquivo ou o endereço dele, e o outro item é o modo, que é que eu quero fazer com aquele arquivo ali. E em segundo plano, para a escrita no arquivo, existente ou não, você segue a sintaxe seguinte: a variável, que é o objeto que está disponível para manipulação, e o comando write, que é escrita. E no argumento você vai digitar o texto que você pretende no formato de string. E esse texto ele pode sobrescrever todo o seu trabalho anterior com relação ao arquivo, ele pode sobrescrever uma parte, ou ele pode adicionar informação àquele arquivo já existente, ou ainda mais, ele pode criar um novo arquivo dependendo de sua finalidade. Então vamos aqui a uma prática. Escreva em um arquivo de texto, usando o código R+, algumas palavras. Iniciando aqui o idle spider, eu vou primeiro criar o arquivo objeto para manipulação, ou seja, eu vou abrir um arquivo para que ele seja manipulado, e ele será transformado temporariamente em um objeto para manipulação. O meu arquivo está na área de trabalho e o seu endereço é /home /moisés /área de trabalho e o nome do arquivo. O nome do arquivo eu nomeei ele de B_1. O outro elemento da função open é o modo. O modo aqui eu vou começar por R+, que é uma leitura com uma propriedade adicional de escrita. R+. E o próximo passo é começar a editar o texto original. Esse R+, como eu disse antes, ele vai sobrescrevendo o texto original a partir do primeiro parágrafo. É como se fosse a tecla Insert aqui do teclado. Você aperta ela, quando você estiver digitando o seu texto, ele vai apagando os caracteres que vêm em seguida. E é gradual essa sobrescrição. Então eu vou mostrar o arquivo original primeiro. E ele está aqui na minha área de trabalho, B1. Vou abri-lo. E aqui está o arquivo. Então esse aqui é o texto original do arquivo de texto. E quando eu for utilizando o comando write para digitar as novas palavras, os novos caracteres, eles vão removendo os caracteres que estão no início desse texto aqui original. E se o texto for muito grande, com a quantidade de caracteres maior do que as que tem aqui, então todos esses caracteres aqui do arquivo original, ele desaparecerá. Então vamos voltar lá ao idle spider. Primeira coisa, para a edição do texto, é x.write. O meu objeto que contém conteúdo do arquivo B1. Eu vou aplicar nele um atributo chamado write, que é escrita. E aqui eu vou inserir as strings que vão ser incluídas lá no arquivo. O primeiro trecho é o seguinte: trocando por sobrescrição parcial. Essa aqui é a minha primeira linha. Eu vou colocar uma quebra de linha
para que os textos que eu colocar não ficarem numa linha só. Então a quebra de linha ela é obrigatória. Na linha abaixo eu vou continuar escrevendo outra coisa. x.write e aqui mais um string. A string será mas não há texto suficiente para apagar tudo. E aqui é o ponto final. E fechando a string. Essas são duas linhas que eu vou inserir lá no arquivo de texto, aquele B1. Então aqui eu vou inserir um atributo a esse arquivo objeto de edição, de manipulação, que se chama close, x.close. Ele é um atributo que fecha o arquivo objeto. Ele desconecta a função open do arquivo original. Quando eu quiser trabalhar de novo naquele arquivo para alterações, aí eu volto com a função open para abrir o arquivo de novo como objeto. Então, para a próxima linha, agora eu vou executar a leitura do meu arquivo objeto. Ele aqui, quando eu rodar, nesse pequeno trecho aqui que eu criei, o arquivo ele será alterado. Ele será alterado, serão inseridas essas duas linhas, tá? E pode ou não sobrar caracteres do arquivo original lá. Mas agora, depois que você altera, ele não vai aparecer para você na tela para você conferir, só se você abrir o arquivo de novo. Mas para evitar ficar passeando pelas pastas, eu vou usar o comando open novamente agora para ler o meu resultado. Então vem aqui x igual a open, colocar aqui o endereço novamente do arquivo, home, Moisés, área de trabalho e o nome do arquivo, que é o B_1. E agora o que eu quero fazer é ler o meu arquivo. Vamos lá. Que aqui será o R. E por último, eu vou utilizar a função print para ela imprimir o resultado do conteúdo do meu arquivo que foi alterado em um terminal. E para inseri-lo o arquivo final no terminal, eu preciso do atributo x.read. Ele fará a leitura de todo o arquivo e apresentará num terminal externo. Eu vou salvar esse programa, Ctrl S, vou colocar na minha pasta aqui de exercícios do Python e vou chamá-lo simplesmente de A1. E agora eu vou rodar o meu programa. Em um terminal externo, ele apresenta aqui as alterações inseridas por mim no atributo write, na função write, certo? Trocando por sobrescrição parcial e a segunda linha, mas não há texto suficiente para apagar tudo. E ainda sobram os caracteres do texto original. É assim que o comando R+ altera um arquivo de texto. No próximo exemplo, escreva em um arquivo de texto, usando o código W, que é apenas escrita, algumas palavras. Retornando ao idle spider, eu agora vou criar um arquivo objeto. A sua variável será y. E a função para abrir o arquivo é open. E o endereço do arquivo. Eu vou colocar aqui /home, /Moisés, /área de trabalho, o nome do arquivo. O nome do arquivo é B_2. Ele está na minha área de trabalho. E o recurso, o comando para realizar a edição será o W, é apenas escrita.
Antes disso, vamos conferir o meu arquivo. Ele está aqui, B2. Eu vou abri-lo. Ele é um texto longo. Eu vou fazer uma alteração nele utilizando o comando W. Como eu falei antes, o W ele apaga tudo. Ele não faz uma sobrescrição parecida ou igual ao R+. Ele simplesmente vai apagar tudo e vai inserir o que eu digitei na edição através do comando write. Eu vou fechá-lo aqui e vou retornar ao Spider. Eu agora vou iniciar a edição de texto utilizando o atributo write, que é o atributo do objeto y, de variável y. E o procedimento é o mesmo do anterior, é só inserir o texto em formato string. Aqui perdemos todo o longo texto desse arquivo. Eu vou colocar mais uma linha. Eu vou quebrar a linha aqui e vou colocar mais uma linha abaixo. Novamente, y.write e eu vou digitar o seguinte: este modo de escrita, o W, apaga todo o conteúdo anterior do arquivo de texto em questão. Fechar string e o ponto final. Na sequência, eu vou agora inserir o atributo close, y.close, para encerrar essa função open. Quando eu rodar o programa, repetindo, quando eu rodar o programa, a escrita ela será feita, todos aqueles caracteres do arquivo original serão perdidos, tá? Serão inseridos essas duas linhas aqui, e em seguida o y.close ele vai fechar a conexão entre o objeto e o arquivo original. Aí eu vou ter que chamá-lo novamente para a leitura. O próximo passo é agora iniciar a abertura, mais uma vez, após rodar, para a leitura do arquivo alterado. O arquivo será alterado e eu vou lê-lo. E agora eu vou digitar aqui o endereço do arquivo, que é o mesmo: home/moisés/área de trabalho /B2. O nome do arquivo continua o mesmo, só o conteúdo que será alterado. E o modo é o modo leitura, R. Eu quero apenas lê-lo. O próximo passo é inserir o atributo read, mas ele só é feito através da função print. Print, ele vai imprimir o resultado do atributo read, y.read. E este aqui é o meu programa. Eu agora vou salvá-lo. Eu vou chamá-lo de A2. E agora eu vou rodar o programa. E aqui está o meu texto. Aqui perdemos todo o longo texto desse arquivo. Este modo de escrita, o W, apaga todo o conteúdo anterior do arquivo de texto em questão. Então vamos voltar lá na área de trabalho e conferir o que aconteceu com o arquivo original. Aqui na área de trabalho, eu vou acessar o arquivo B2, que foi o arquivo com o qual eu estava trabalhando. Aquele texto enorme, ele se transformou apenas em duas linhas. Ou seja, o comando W, ele apaga tudo.
A outra prática é escreva em um arquivo de texto usando o código W+, algumas palavras. Agora é o W+. Ele faz o seguinte, ele apaga tudo. Ele apaga tudo. A diferença dele para o W é que ele tem um atributo adicional para a leitura também. Eu posso utilizá-lo para ler o arquivo. Eu vou criar um outro arquivo objeto, vou chamá-lo de Z, utilizando a função open para abrir esse arquivo para manipulação. E o endereço do arquivo também é na área de trabalho, home/moisés área de trabalho o arquivo ele se chama B3. Fecha as strings e o modo agora é o W+. Eu vou averiguar o arquivo aqui na minha área de trabalho. E aqui ele tem um pequeno texto com algumas informações sobre leitura de arquivos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou alterá-lo e lê-lo. O próximo passo é a edição escrita, que é z.write. E aqui na string eu vou colocar mais uma perda de conteúdo. Vou colocar apenas uma linha. Vou colocar o atributo close para fechar esse comando open, essa função open. E em seguida eu vou iniciar a leitura dele. Z igual a open, o endereço novamente, /home, /moisés, área de trabalho. E a /B3. Fecha a string. O atributo agora será de leitura e eu posso aproveitar o W+ de novo, que ele também faz leitura. E aqui eu vou inserir a impressão, print, e eu quero imprimir um comando, um atributo de Z, que é o objeto, e que é o read, z.read. Eu vou salvar este trabalho e eu vou chamá-lo de A3. E agora eu vou rodar o programa. E aqui está o meu conteúdo que foi alterado. Eu vou retornar lá na área de trabalho, abrir o arquivo B3 e averiguar, certo, que houve a substituição total. No próximo exemplo faremos o seguinte, acrescente informações em um arquivo de texto utilizando o código A. Iniciando aqui o iDoSpider, eu vou primeiramente conferir o arquivo. Aqui está a B4. Ele tem um pequeno trecho de texto que fala sobre ondas do assunto de física. E eu vou inserir nas linhas abaixo um texto adicional. É para isso que funciona o código A para edição por escrita. Primeiramente eu vou criar aqui a variável W, que é open. Ela vai criar o meu objeto para edição, para manipulação. E o endereço do arquivo, /home, /moisés, área de trabalho, o nome do arquivo, B4. E o código de manipulação é A, que é a adição de conteúdo. O próximo passo é iniciar a manipulação escrita. W.write e aqui a string. Agradeço a atenção. Vou colocar uma quebra de linha, que eu vou colocar mais uma informação abaixo.
novamente w.write, e aqui boa noite. Agora eu vou novamente disponibilizar o arquivo para manipulação, só que agora eu quero fazer a leitura do arquivo. Então eu venho com open, o endereço do arquivo, que é /home, /moisés, /área de trabalho, /b4. Fecha a string. O modo de manipulação será a leitura. Colocar o R de read. Mas para isso, para mostrar o resultado em um terminal externo, eu preciso imprimir o atributo read, que pertence ao objeto w. w.read. Eu vou salvar esse trabalho e vou chamá-lo de A4. Eu vou rodar o programa e aqui está o apêndice feito por mim, a adição de conteúdo. Eu tenho o texto original e em seguida eu acrescento mais 2 linhas. Agradeço a atenção, boa noite. Então eu vou voltar lá na minha área de trabalho e vou conferir o resultado no texto original. Aqui está a adição das 2 linhas no meu texto. E o último exemplo é utilizar o código X. Crie um arquivo de texto usando o código X. O X, como eu falei antes, ele vai criar um novo arquivo em modo escrita. Você não tem o arquivo naquela pasta, você coloca um endereço, um nome de arquivo e ele cria um arquivo. A primeira coisa a ser feita é abrir um arquivo com o nome B5. Ele não está aqui na minha área de trabalho e eu vou criá-lo aqui. Se existisse um arquivo B5 aqui na minha área de trabalho e eu criasse um código com o procedimento X para a criação de texto, haveria um erro. O programa ele não iria executar a tarefa. Seria mostrado lá um erro indicando que já existe um arquivo com o nome que eu quero criar. Primeiramente eu vou criar um objeto para manipulação, eu vou chamá-lo de Q. Eu vou utilizar a função open para criar um arquivo para manipulação agora. Eu vou criar, não vou abrir. Mas eu utilizo o open para criar e abrir. /home, /moisés, /área de trabalho. E o nome do novo arquivo, B_5. E aqui no modo de manipulação é o X. O próximo passo é iniciar a escrita. Q.write e as strings. Novo arquivo, quebra de linha. Eu vou colocar mais uma linha aqui. Q.write novamente para a nova linha. E a string. Este pode ser usado para manipulação. Este pode ser usado para manipulação. O próximo passo agora é criar o objeto novamente com a variável Q para agora a leitura. Open. E no endereço, eu vou utilizar o endereço do novo arquivo. /home, /moisés, /área de trabalho, /arquivo B5. Fecha a string. E agora o comando de manipulação será R, que é o código para leitura, apenas leitura. Eu vou inserir uma função print e ela irá imprimir um atributo de Q, que é o atributo read. É o atributo para leitura de arquivo.
Então aqui é o meu programa, eu vou salvá-lo. O nome do programa se chamará A5, que é esse projeto aqui. Então vamos rodar o programa, abrir um terminal externo e o arquivo agora ele está criado na minha área de trabalho. Olha ele aqui, não estava antes, criei o arquivo e ele está com o conteúdo que eu digitei no Idle Spider. Novo arquivo, este pode ser usado para manipulação. Antes de encerrar o conteúdo, eu quero novamente recomendar o canal Amaro Robótica da Cost TV e este é o link para o acesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.